Não sou mais virgem, ela sussurrou machucada. O fazendeiro solitário tremeu e fez isso. Histórias que começam com silêncio. Não aquele silêncio tranquilo de uma tarde de verão, mas o tipo de silêncio que pesa na alma, que sufoca, que carrega segredos profundos demais para serem ditos e, 62 anos, com mãos grandes e calejadas de quem trabalhou a terra a vida inteira. Viúvo há quase 10 anos, ele tinha aprendido a conviver com a solidão daquele lugar. A fazenda ficava nos arredores de uma cidadezinha no interior, longe o suficiente para que o barulho do mundo não chegasse até ali. Se você está ouvindo essa história agora, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal que isso ajuda demais e me conta nos comentários de onde você é. Adoro saber quem está do outro lado da tela ouvindo essas histórias comigo. Mas voltando, Antônio tinha construído uma rotina simples. Acordava antes do sol nascer, cuidava das galinhas, dos 3 cavalos que ainda mantinha e passava as tardes consertando cercas ou lendo algum livro velho que já havia lido dezenas de vezes. A noite era o momento mais difícil. Era quando a ausência de Helena, sua esposa, se fazia mais presente. Naquela noite específica, ele estava terminando de lavar a louça do jantar, quando ouviu o rangido do portão. O som era fraco, quase imperceptível, mas Antônio tinha o ouvido treinado de quem vive sozinho. Pegou a lanterna que ficava pendurada ao lado da porta e saiu para o alpendre. A lua estava crescente, iluminando fracamente o caminho de terra que levava à estrada principal. E foi então que ele a viu. Era uma moça. Não devia ter mais de 25 anos, com cabelos escuros caindo despenteados sobre o rosto. Estava descalça, com um vestido rasgado nas barras, manchado de terra e algo que parecia ser sangue. Segurava o braço esquerdo contra o peito, como se estivesse machucada. Mas o que mais chamou a atenção de Antônio foi o olhar dela. Estava vazio, apagado, como se a pessoa por trás daqueles olhos tivesse ido embora há muito tempo. "Moça, você está bem?" Antônio desceu os degraus do alpendre devagar, tentando não assustá-la. A lanterna iluminou melhor o rosto dela, e ele sentiu o coração apertar. Havia um roxo na maçã do rosto esquerdo, e o lábio inferior estava inchado. "Você precisa de ajuda?" Ela não respondeu imediatamente, apenas ficou ali, tremendo, com os olhos fixos no chão de terra. Antônio deu mais alguns passos devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Quando estava a poucos metros dela, a moça finalmente ergueu o olhar e encontrou os olhos dele. E naquele momento, Antônio viu algo que o fez tremer por dentro. Era medo puro, misturado com vergonha, desespero e uma tristeza tão profunda que parecia não ter fim. "Por favor." A voz dela saiu como um sussurro rouco. "Me ajuda." "Claro, moça. Pode entrar. Vou te ajudar." Antônio estendeu a mão, mas ela recuou instintivamente. Ele entendeu e baixou o braço. "Tudo bem. Você não precisa ter medo de mim. Vou só abrir a porta da casa e você entra quando se sentir pronta. Está bem?" Ela assentiu levemente e Antônio voltou para o alpendre, deixando a porta da frente aberta e acendendo as luzes da sala. Entrou e esperou, dando espaço para que ela decidisse o que fazer. Alguns minutos se passaram e então ele ouviu os passos lentos e hesitantes dela subindo os degraus de madeira. Quando ela entrou na sala, a luz revelou a extensão dos ferimentos. Além do roxo no rosto e do lábio inchado, havia arranhões nos braços e no pescoço. As mãos estavam sujas de terra e as unhas quebradas. O vestido tinha uma manga quase arrancada. Antônio sentiu uma raiva crescer dentro do peito, mas se controlou. Não, era hora de perguntas. Era hora de cuidar. "Você está com fome?" ele perguntou, mantendo a voz calma e baixa. Ela negou com a cabeça. "Sede?" Dessa vez ela assentiu. Antônio foi até a cozinha e voltou com um copo de água fresca. Ela bebeu devagar, segurando o copo com as 2 mãos trêmulas, como se estivesse com muito frio, embora a noite não estivesse assim tão gelada.
Meu nome é Antônio. Essa é minha casa. Você está segura aqui, entendeu? Ninguém vai te machucar. Ele falou empausadamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Preciso limpar esses machucados. Você deixa? Ela hesitou, mordendo o lábio inferior e fazendo uma careta de dor ao perceber que estava inchado. Então, depois de um longo momento, assentiu de novo. Antônio foi buscar a caixa de primeiros socorros que guardava no banheiro. Enquanto isso, ela se sentou na ponta do sofá, rígida, olhando para as próprias mãos como se não as reconhecesse. Com delicadeza, Antônio limpou os arranhões nos braços dela, passando algodão com água oxigenada. Ela estremecia a cada toque, mas não reclamava. O silêncio na sala era pesado, preenchido apenas pelo som da água pingando do algodão na bacia. Quando terminou, Antônio se sentou na poltrona em frente a ela, mantendo distância respeitosa. Você quer me contar o que aconteceu? Ele perguntou suavemente. Não precisa se não quiser, mas às vezes ajuda a conversar. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Antônio achou que não ia responder. Mas então, com a voz embargada e os olhos fixos no chão, ela sussurrou algo que fez o coração dele se partir em pedaços. Não sou mais virgem. As palavras saíram carregadas de vergonha e dor. Eu tentei lutar, mas ele era muito forte. E agora ninguém vai mais me querer. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto machucado dela, silenciosas e pesadas. Antônio sentiu a garganta apertar. Tinha uma filha, Mariana, que morava na capital e tinha mais ou menos a idade daquela moça. E pensar que alguém podia ter feito algo assim com ela ou com qualquer mulher fazia um nó se formar em seu estômago. Escuta aqui o que eu vou te falar. Antônio se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e esperou até que ela erguesse o olhar para encontrar o dele. O que aconteceu com você não foi sua culpa. Você entende isso? Não foi sua culpa. E não importa o que qualquer pessoa diga, você continua sendo a mesma pessoa de valor que sempre foi. Ninguém pode tirar isso de você. Ela balançou a cabeça como se não acreditasse. Você não entende. Minha família, se eles souberem, vão me expulsar de casa. Vão dizer que eu provoquei, que eu dei motivo. Meu pai, ele sempre disse que a honra de uma mulher é tudo que ela tem. Honra não se perde quando alguém te machuca contra a sua vontade. A voz de Antônio era firme agora. Se sua família pensa diferente, então é com eles que está o problema, não com você. Ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. O corpo dela tremia todo, e Antônio teve vontade de abraçá-la, mas sabia que não devia. Não ainda. Ela precisava de espaço, de tempo para confiar novamente. Então, ele apenas ficou ali, presente, deixando que ela chorasse tudo o que precisava chorar. Como você se chama? Ele perguntou quando os soluços começaram a diminuir. Júlia. A voz dela era um fio. Júlia, é um nome bonito. Antônio se levantou devagar. Júlia, você vai dormir aqui hoje. Tem um quarto no fim do corredor que era da minha filha. Está limpinho, com roupa de cama cheirosa. Amanhã a gente conversa com mais calma e você decide o que quer fazer. Mas hoje você vai descansar e se sentir segura. Está bem? Júlia olhou para ele com uma mistura de desconfiança e esperança. Por que você está sendo tão gentil comigo? Você nem me conhece. Porque é o certo a fazer. Antônio respondeu simplesmente. E porque se fosse minha filha precisando de ajuda, eu ia querer que alguém fizesse o mesmo por ela. Ela assentiu devagar, e Antônio a guiou pelo corredor até o quarto de Mariana. Era um cômodo simples, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha de retalhos que Helena tinha feito há muitos anos. Tinha uma cômoda velha e uma janela que dava para o quintal dos fundos, onde crescia um pé de jabuticaba. Tem roupa limpa naquela gaveta ali. Pode pegar o que precisar. O banheiro é ali ao lado. E Júlia, ele parou na porta de costas para ela. Se você precisar de qualquer coisa durante a noite, é só me chamar.
Eu vou estar no quarto ao lado. Pode gritar, bater na parede, o que for. Eu vou ouvir. Obrigada. A palavra saiu tão baixinho que ele quase não ouviu. Antônio fechou a porta e voltou para a sala. Sentou-se na poltrona, com a cabeça nas mãos, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Uma moça machucada aparecendo do nada na sua porta, carregando uma dor tão grande que parecia impossível de curar. Ele não sabia ainda como ia ajudá-la, mas sabia uma coisa: não ia deixá-la sozinha nisso. Lá fora, o vento balançava as árvores e a noite seguia seu curso, indiferente ao sofrimento humano. Mas ali dentro daquela casa simples, no meio do nada, duas almas solitárias tinham se encontrado. E embora nenhum dos dois soubesse ainda, aquele encontro ia mudar ambas as vidas para sempre. Os primeiros raios de sol entraram pela janela do quarto de Mariana, iluminando o rosto de Júlia, que dormia, inquieta. Ela acordou assustada, levando alguns segundos para lembrar onde estava. O coração disparou e ela se sentou na cama rapidamente, olhando ao redor com os olhos arregalados. Mas então viu a colcha de retalhos, a cômoda velha, a janela com a cortina simples de tecido florido, e a memória da noite anterior voltou como uma onda. O homem gentil, a casa segura, as palavras que ele tinha dito. Não foi sua culpa. Júlia levou as mãos ao rosto e sentiu a pele inchada, o lábio ainda dolorido. Tudo doía, o corpo, o coração, a alma. Mas pela primeira vez, desde que aquilo tinha acontecido, ela não estava sozinha. E isso, de alguma forma estranha, fazia toda a diferença. Levantou-se devagar, sentindo cada músculo reclamar. Foi até a janela e olhou para fora. O quintal era amplo, com uma horta organizada de um lado e algumas árvores frutíferas espalhadas. O pé de jabuticaba estava carregado, os frutos roxos quase pretos pendurados nos galhos. Galinhas ciscavam livremente, e ao longe ela podia ver um pequeno curral com 3 cavalos. Um deles, um castanho claro com crina escura, sacudia a cabeça como se estivesse saudando o dia. A cena era tão pacífica, tão diferente do caos que tinha sido sua vida nas últimas horas, que Júlia sentiu os olhos marejarem novamente. Como o mundo podia seguir tão normal, tão tranquilo, quando por dentro ela estava completamente despedaçada. Ouviu um barulho vindo da cozinha, cheiro de café fresco e pão torrado. Entrou pelo vão da porta. O estômago dela roncou, lembrando que ela não comia desde o almoço do dia anterior. Hesitou, mas então se lembrou das palavras de Antônio. Você está segura aqui. Abriu a porta devagar e caminhou pelo corredor. A casa era simples, mas aconchegante. As paredes tinham uma pintura meio desbotada, cor de areia, e havia algumas fotografias penduradas. Imagens de um casal mais jovem, de uma menina crescendo, de momentos de uma vida inteira capturados em molduras. De madeira. Quando chegou à cozinha, Antônio estava de costas, mexendo algo no fogão. Ele usava uma camisa xadrez, com as mangas dobradas até os cotovelos e uma calça jeans desgastada. Os cabelos grisalhos estavam um pouco bagunçados, como se ele tivesse acabado de acordar também. Bom dia! A voz dela saiu rouca. Antônio se virou e um sorriso gentil apareceu em seu rosto. Bom dia, Júlia. Dormiu bem? Ela deu de ombros, sem saber bem o que responder. Bem seria um exagero, mas ela tinha dormido e isso já era algo. Fiz café e estou fritando uns ovos. Você come ovo? Ele perguntou, voltando sua atenção para a frigideira. Sim. Ela se aproximou devagar e se sentou em uma das cadeiras ao redor da mesa de madeira. A mesa tinha marcas de uso, pequenos arranhões e manchas que contavam histórias de refeições compartilhadas ao longo dos anos. Antônio serviu 2 pratos, cada um com 2 ovos fritos, algumas fatias de pão torrado e um pedaço de queijo branco. Colocou um na frente dela e sentou-se do outro lado da mesa com o seu. Serviu café nas 2 canecas e empurrou a dela com cuidado. Obrigada, Júlia murmurou, pegando o garfo. A primeira garfada foi difícil. Seu corpo parecia ter esquecido como fazer coisas normais como comer.
mas o sabor simples e caseiro do ovo com uma pitada de sal a trouxe de volta ao momento presente. Ela comeu devagar, e Antônio respeitou o silêncio, mastigando seu próprio café da manhã sem pressa. Quando terminaram, ele recolheu os pratos e começou a lavá-los na pia. Júlia ficou sentada, observando os movimentos dele. Eram gestos automáticos de quem estava acostumado a cuidar da própria casa sozinho. Ela percebeu que não tinha visto sinal de nenhuma mulher na casa. Sem roupas femininas no varal que via pela janela, sem produtos de beleza no banheiro que tinha usado na noite anterior. Você mora sozinho? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar se era apropriado perguntar. Sim, minha esposa, Helena, faleceu há quase 10 anos. Câncer. Ele respondeu sem se virar, continuando a esfregar um prato. Minha filha, Mariana, mora na capital. Trabalha como professora por lá. Vem me visitar de vez em quando, mas a vida dela é lá. Sinto muito. Pela sua esposa. Obrigado. Antônio secou as mãos em um pano de prato e se virou para ela. E você? Quer me contar um pouco sobre você? De onde você é? Sua família sabe onde você está? Júlia sentiu o peito apertar. A família. Eles deviam estar procurando por ela, ou talvez não. Talvez estivessem aliviados por ela ter desaparecido, por não precisarem lidar com a vergonha. Eu sou da cidade, a uns 30 quilômetros daqui. Ela começou, a voz trêmula. Moro com meus pais e meus 2 irmãos mais novos. Meu pai tem uma oficina mecânica e minha mãe cuida da casa. Eles são rígidos, muito religiosos. Para eles, a pureza de uma moça é mais importante que qualquer outra coisa. E eles não sabem o que aconteceu com... Você? Júlia balançou a cabeça. Não, eu fugi antes de ter que contar, porque eu sei o que eles vão dizer. Vão me culpar, vão dizer que eu dei motivo, que eu não me resguardei, que eu manchei o nome da família. As lágrimas começaram a cair novamente. E o pior é que uma parte de mim acredita nisso. Uma parte de mim acha que eles têm razão. Antônio puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Não de frente, dando espaço, mas mostrando presença. Júlia, olha para mim. Ele esperou, até que ela erguesse o olhar encharcado. Eu não sei que tipo de educação você recebeu, mas eu vou te dizer uma coisa que aprendi com a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirar sua dignidade. E quando alguém tenta fazer isso à força, a vergonha é dele, não sua. Você entende? A vergonha é de quem machuca, não de quem é machucado. Mas minha família não vai ver assim. Então sua família está errada. Ele disse com firmeza. E eu sei que é difícil aceitar isso. Sua família são as pessoas que você ama. Mas o amor verdadeiro não culpa a vítima. O amor verdadeiro acolhe, protege, cuida. Júlia soluçou e dessa vez não conseguiu segurar. Chorou com força, com todo o corpo, liberando um pouco da dor que estava presa no peito. Antônio não tentou tocá-la, mas ficou ali, firme como uma rocha, deixando que ela soubesse que não estava sozinha. Quando o choro diminuiu, ele se levantou e voltou com um copo de água fresca. Ela bebeu, limpou o rosto com as costas da mão e respirou fundo algumas vezes. O que eu faço agora? Ela perguntou perdida. Primeiro você descansa, você se recupera. Depois, quando estiver pronta, a gente pensa no próximo passo. Antônio cruzou os braços. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Não vou te cobrar nada e não espero nada em troca. Só quero que você se sinta segura enquanto decide o que quer fazer. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Porque alguém precisa. Ele respondeu. Simplesmente. E porque quando Helena estava doente, muita gente nos ajudou. Vizinhos, amigos, até desconhecidos. Aprendi que a bondade é algo que a gente passa adiante, não algo que a gente guarda só para si. Júlia assentiu devagar, sentindo algo estranho crescer dentro dela. Era esperança, ainda tímida e assustada, mas estava lá. Os dias que se seguiram caíram em uma rotina tranquila. Antônio acordava cedo e cuidava dos afazeres da fazenda, e Júlia, aos poucos, foi se juntando a ele.
No começo, apenas observava de longe. Via ele alimentar as galinhas, conversar com os cavalos como se fossem velhos amigos, regar a horta com cuidado. Havia algo de meditativo naqueles movimentos, algo que acalmava a alma inquieta dela. Um dia, ela perguntou se podia ajudar. Antônio a ensinou a colher os ovos das galinhas, tomando cuidado para não assustá-las. Ensinou como reconhecer as ervas na horta, o manjericão pelo cheiro forte, a salsinha pelas folhas delicadas, o alecrim pelos galhos que pareciam agulhas de pinheiro. Júlia descobriu que tinha jeito para aquilo e que o trabalho manual, por mais simples que fosse, ajudava a acalmar os pensamentos que não paravam de girar em sua mente. À tarde, eles sentavam no alpendre e tomavam café. Antônio contava histórias da fazenda, de quando Mariana era pequena e brincava no quintal, de quando Helena plantava flores por todo canto e a casa vivia cheia de cores. Júlia ouvia em silêncio, absorvendo aquelas memórias de uma família que tinha sido feliz, tentando imaginar se um dia ela também poderia ter algo assim. As noites eram mais difíceis. Júlia tinha pesadelos frequentes, acordando suada e gritando. Antônio sempre ouvia e batia na porta, perguntando se ela estava bem. Ela dizia que sim, mas ambos sabiam que não era verdade. As feridas do corpo estavam sarando, mas as da alma levariam muito mais tempo. Uma noite, depois de um pesadelo particularmente ruim, Júlia saiu do quarto e encontrou Antônio na sala, sentado na poltrona com um livro aberto no colo. Ele ergueu o olhar quando ela apareceu. "Não consegue dormir?" ele perguntou. "Não." Ela se sentou no sofá, puxando as pernas contra o peito. "Toda vez que eu fecho os olhos, eu vejo, eu sinto." "Eu sei." Antônio fechou o livro. Helena também tinha pesadelos no final. Com a dor, com os tratamentos, ela acordava assustada, achando que estava sozinha. Eu ficava acordado muitas noites, só segurando a mão dela, lembrando que eu estava ali. "Você ainda sente falta dela?" "Todos os dias," ele admitiu, "mas aprendi que a saudade faz parte do amor. A gente sente falta porque amou de verdade, e isso, de alguma forma, é bonito." Júlia ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Depois de um tempo, ela perguntou: "Você acha que eu vou conseguir superar isso?" "Eu acho que você vai aprender a carregar isso." Antônio respondeu com honestidade: "Não vai desaparecer, Júlia, mas vai ficar mais leve. E um dia você vai acordar e perceber que conseguiu dormir a noite inteira sem pesadelos. E depois vai ter outro dia e outro, até que os dias bons sejam mais do que os ruins." Ela assentiu, querendo acreditar. E ali, naquela sala simples, iluminada apenas por um abajur antigo, duas pessoas que a vida tinha machucado encontraram conforto na presença uma da outra. 3 semanas haviam se passado desde que Júlia chegara à fazenda de Antônio. O roxo no rosto tinha desaparecido completamente. Os arranhões eram apenas linhas rosadas que logo sumiriam, e o lábio não estava mais inchado. Por fora, ela parecia curada. Por dentro, era outra história. Naquela manhã de julho, o ar estava especialmente frio. Júlia acordou mais cedo que o normal e foi até a cozinha preparar o café. Tinha aprendido como Antônio gostava, bem forte, com apenas uma colher pequena de açúcar. Estava colocando o pó no filtro quando ouviu o barulho de um carro subindo pela estrada de terra que levava à fazenda. O coração dela disparou imediatamente. Pouquíssimas pessoas vinham até ali. Antônio tinha alguns vizinhos distantes, mas eles raramente apareciam sem avisar. Ela largou o filtro na pia e correu até a janela da sala, escondendo-se atrás da cortina para espiar. Era uma caminhonete branca, velha, com a lataria amassada do lado do motorista. Júlia reconheceu o veículo na mesma hora, e o sangue gelou em suas veias. Era a caminhonete do seu pai. "Não, não, não!" Ela sussurrou, recuando da janela. O pânico tomou conta do seu corpo. Como eles tinham encontrado? Quem tinha contado? O que ela ia fazer? Antônio saiu do quarto, ainda vestindo a roupa que usava para dormir, uma camiseta lisa e uma calça de moletom.
Percebeu imediatamente o estado de Júlia. O que foi? Ele perguntou, aproximando-se. É meu pai. Ela conseguiu dizer, a voz falhando. Ele está aqui. Antônio foi até a janela e viu a caminhonete parando em frente à casa. Um homem robusto, de uns 50 e poucos anos, desceu do veículo. Tinha os cabelos escuros com fios grisalhos, um bigode espesso e uma expressão fechada no rosto. Usava um macacão de mecânico sujo de graxa e botas pesadas. Você quer que eu mande ele embora? Antônio perguntou, virando-se para Júlia. Ela queria dizer que sim, queria que aquilo fosse apenas um pesadelo e que ela pudesse continuar vivendo naquela bolha de segurança que tinha encontrado. Mas sabia que não podia fugir para sempre. Uma hora teria que enfrentar sua família, e talvez fosse melhor agora, com Antônio ao seu lado. Não, ela respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu preciso falar com ele. Eu vou estar aqui do seu lado. Ele não vai te machucar. Eu prometo. Antônio disse com firmeza. Batidas fortes na porta ecoaram pela casa. Júlia estremeceu, mas assentiu para Antônio. Ele foi até a porta e abriu. Bom dia, posso ajudar? Antônio perguntou, colocando-se na entrada de forma que bloqueava a visão do interior da casa. Eu tô procurando minha filha. O homem respondeu com voz grave e autoritária. Uma vizinha disse que viu ela caminhando nessa direção faz algumas semanas. Moça de cabelo escuro, 25 anos. Você viu? Ela está aqui. Antônio respondeu diretamente. Mas antes do senhor entrar, preciso que entenda uma coisa. Sua filha chegou aqui machucada, assustada e precisando de ajuda. Eu dei abrigo a ela porque era o certo a fazer. E ela só vai falar com o senhor se o quiser. O rosto do pai de Júlia ficou vermelho. Machucada? Que história é essa? E quem é você para decidir se eu posso ou não falar com minha própria filha? Pai? A voz de Júlia veio de dentro da casa, fraca, mas audível. O homem empurrou Antônio de lado. Não com violência, mas com a determinação de quem não aceitava obstáculos, e entrou. Quando viu Júlia parada no meio da sala, os olhos dele se arregalaram por um breve momento antes de voltarem à expressão dura. Júlia, você tem ideia da vergonha que nos passou? Sua mãe está doente de preocupação, seus irmãos estão perdendo aula para ajudar a procurar, e você está aqui, escondida na casa de um estranho? Ele não é um estranho, ele me ajudou quando eu precisava. Júlia respondeu, tentando manter a voz firme. Ajudou? Ajudou como? Você sabe o que o povo está falando, Júlia? Que você fugiu com algum namorado, que você está grávida, que você desonrou a família. A voz dele foi subindo de tom. Eu não fugi com o namorado. Nenhum! Júlia sentiu a raiva começar a borbulhar dentro dela. Eu fugi porque o quê? Fala! Porque eu fui atacada. As palavras explodiram dela, carregadas de toda a dor e revolta que tinha guardado. Eu fui atacada, pai. Um homem me agarrou quando eu voltava da casa da Dona Maria, me arrastou para o mato e me forçou. E eu sabia que se eu voltasse para casa, você ia me culpar, ia dizer que a culpa foi minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai de Júlia ficou paralisado, a boca entreaberta, os olhos fixos nela. Antônio permaneceu perto da porta, tenso, pronto para intervir se necessário. Você foi... O pai não conseguiu completar a frase. Fui, Júlia confirmou, as lágrimas escorrendo livremente agora. E antes que você pergunte, não, eu não provoquei. Não, eu não estava usando roupa indecente. Não, eu não dei motivo nenhum. Eu só estava voltando para casa e ele me atacou. E em vez de vir aqui me perguntar se eu tô... Bem, se eu tô viva, você vem me acusar de trazer vergonha para a família? O homem passou a mão pelo rosto e, pela primeira vez desde que tinha chegado, pareceu menos um pai furioso e mais um homem perdido. Júlia, Quem foi? Você sabe quem fez isso? Sei, ela respondeu, a voz carregada de amargura. Foi o Rodrigo, o filho do seu amigo, dono do mercado. O pai de Júlia ficou pálido. O Rodrigo? Mas ele é um rapaz de bem,
de família boa. E é um monstro, Júlia cortou. Mas eu sei que você não vai acreditar em mim. Vai acreditar nele, porque ele é homem, porque a família dele tem dinheiro, porque é mais fácil acreditar que a culpa foi minha. Eu não disse isso, o pai murmurou, mas não havia convicção na voz. Não precisou dizer. Eu conheço você, pai. Conheço como vocês pensam. Júlia enxugou as lágrimas com raiva. E por isso que eu não voltei para casa. Porque eu sei que lá eu não vou encontrar apoio. Vou encontrar julgamento, olhares de pena, sussurros pelas costas. Antônio deu um passo à frente. Com todo respeito, senhor, sua filha passou por uma violência terrível. Ela não precisa de acusações ou cobranças. Precisa de apoio, de amor, de família que fique do lado dela. O pai de Júlia olhou para Antônio e havia algo nos olhos dele. Raiva, confusão, talvez até inveja de que um estranho tivesse conseguido ser mais pai para sua filha do que ele próprio. E você acha que conhece minha filha melhor que eu? Acha que pode me dizer como criar minha família? O homem deu um passo ameaçador na direção de Antônio. Não estou criando ela, estou acolhendo, que é o que o senhor deveria estar fazendo. Antônio não recuou, mantendo-se firme. Pai, para! Júlia se colocou entre os dois homens. Antônio me salvou. Me deu um teto, comida, segurança. Nunca pediu nada em troca. Nunca me julgou. Ele fez o que você deveria ter feito. As palavras atingiram o pai de Júlia como um soco. Ele recuou e por um momento pareceu que ia dizer algo. Mas então sua expressão se fechou novamente e a dureza voltou. Você tem que voltar para casa, Júlia. É seu lugar. O que o povo vai pensar se você ficar morando aqui com um homem sozinho? Já não basta o que aconteceu. Agora você quer manchar ainda mais nosso nome. Nosso nome? Júlia riu, mas era um riso sem alegria. É sempre sobre o nome da família, nunca sobre mim. Nunca sobre o que eu sinto, o que eu preciso. Eu sou seu pai. Eu sei o que é melhor para você. Não, pai. Você sabe o que é melhor para você. O que vai fazer você ficar bem visto na cidade, o que vai manter as aparências. Júlia cruzou os braços. E eu não vou voltar. Não agora. Talvez nunca. O rosto do pai ficou vermelho novamente. Você é minha filha. Enquanto morar debaixo do meu teto, você obedece minhas regras. Mas eu não moro mais debaixo do seu teto, Júlia disse, e havia uma força nova na voz dela. E não vou obedecer regras que me machucam. O pai olhou para ela por um longo momento, e então para Antônio. Quando voltou a falar, havia uma frieza na voz que fez Júlia estremecer. Então você escolheu. Escolheu um estranho ao invés da sua família. Escolheu a vergonha ao invés da honra. Ele caminhou em direção à porta. Mas quando você se cansar dessa vida, quando ele te expulsar daqui, ou você perceber o erro que cometeu, não venha bater na nossa porta, porque ela vai estar fechada para você. Pai, pela primeira vez, a voz de Júlia falhou, revelando a criança assustada que ainda existia dentro dela. Mas o homem não se virou, saiu da casa, subiu na caminhonete e foi embora, deixando apenas uma nuvem de poeira no ar e um silêncio pesado para trás. Júlia desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Antônio sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas presente. Ele vai voltar. Antônio disse suavemente. Quando a raiva passar, quando ele processar tudo, ele vai voltar. Você não conhece meu pai. Júlia soluçou. Ele nunca volta atrás, nunca admite que errou. Então ele vai ter que aprender. Antônio colocou a mão no ombro dela, um toque leve e paternal. Mas enquanto isso, você tem um lugar aqui, pelo tempo que precisar. Júlia assentiu, mas por dentro sentia como se algo tivesse se partido. A pequena esperança que ainda tinha de que sua família pudesse entender, pudesse apoiá-la, tinha sido esmagada. E agora ela se via verdadeiramente sozinha no mundo, exceto por um fazendeiro, gentil que tinha aparecido como um anjo quando ela mais precisava,
Mas a vida, como ela estava prestes a descobrir, ainda tinha mais reviravoltas guardadas, e a tensão que tinha começado naquela manhã era apenas o início de uma tempestade muito maior que estava por vir. 2 semanas se passaram desde a visita do pai de Júlia. O clima na fazenda tinha mudado. Havia uma tensão no ar que não existia antes, como se ambos estivessem esperando que algo acontecesse. Júlia mergulhou ainda mais fundo no trabalho da fazenda, acordando antes do sol, indo dormir exausta. Era sua forma de não pensar, de não sentir o buraco que a rejeição do pai tinha deixado em seu peito. Antônio observava com preocupação, mas respeitava o processo dela. Sabia que cada pessoa lidava com a dor do seu jeito, e se para Júlia era trabalhando até a exaustão, ele não ia interferir, a menos que ela se machucasse. Naquela tarde de agosto, Antônio tinha ido até a cidade buscar ração para os cavalos e algumas coisas no mercado. Júlia tinha ficado na fazenda, aproveitando para lavar roupas e estendê-las no varal. O sol estava forte e ela sentiu o calor bater no rosto enquanto pendurava um lençol. Foi quando ouviu o barulho de um carro subindo pela estrada. O coração dela se apertou imediatamente. Não estava esperando ninguém. Antônio tinha levado a caminhonete dele, então não podia ser ele voltando. Largou o cesto de roupas e caminhou até a frente da casa, protegendo os olhos do sol com a mão para ver melhor. Era um carro que ela não reconheceu de imediato. Um sedã preto, mais novo que a maioria dos veículos que circulavam por ali. Mas quando o motorista desceu, o sangue dela gelou. Era Rodrigo, alto, de ombros largos, cabelos escuros penteados para trás, usando uma camisa social e calça jeans. Ele tinha um sorriso no rosto, aquele mesmo sorriso falso que ele usava para enganar todo mundo na cidade. O sorriso que escondia o monstro por trás. Júlia sentiu as pernas bambearem, quis correr, entrar na casa e trancar todas as portas, mas estava paralisada. O terror que tinha sentido naquela noite voltou com força total, e de repente era como se ela estivesse novamente naquele matagal, impotente, gritando sem que ninguém ouvisse. "Júlia!" Rodrigo chamou, caminhando em direção a ela com passos confiantes. "Que surpresa te encontrar aqui. Seu pai me contou onde você estava. Fica longe de mim." Ela conseguiu dizer, a voz saindo, trêmula. Recuou alguns passos. "Calma, calma. Eu só vim conversar." Ele ergueu as mãos em um gesto que pretendia ser apaziguador, mas que só fez o medo dela aumentar. "Vim ver como você está. Sabe como é, quando seu pai me contou o que você disse? Bem, fiquei preocupado." "Preocupado?" Júlia sentiu a raiva começar a superar o medo. "Você me atacou, me machucou e agora vem aqui fingindo que está preocupado?" Rodrigo deu de ombros e o sorriso falso aumentou. "Olha, Júlia, eu sei que você deve estar confusa. Passou por um momento difícil, está longe da família, morando aqui com esse velho. É normal que você esteja um pouco desorientada." "Desorientada?" Ela repetiu, incrédula. "Eu sei exatamente o que aconteceu. Você me arrastou para o mato, me segurou com força, e mesmo quando eu implorei para você parar, você não parou." "É a sua palavra contra a minha," Rodrigo disse, e todo o fingimento caiu de sua voz. Agora havia apenas frieza. "E quem você acha que o povo vai acreditar? No filho do dono do mercado, rapaz de bem, que nunca teve uma reclamação sequer? Ou na moça que fugiu de casa e está morando sozinha com um homem estranho?" Júlia sentiu como se tivesse levado um tapa. Ele tinha razão, e ambos sabiam disso. Na cidade pequena onde viviam, a reputação era tudo, e a dele estava intacta, enquanto a dela já tinha sido destruída. "Por que você está aqui?" Ela perguntou, tentando manter a voz firme. "O que você quer?" "Eu vim te fazer uma oferta." Rodrigo cruzou os braços. "Você volta para a cidade, conta para o seu pai que estava confusa, que inventou essa história porque estava com vergonha de ter fugido. Diz que nada daquilo aconteceu de verdade.
E, em troca, eu convenço meu pai a dar um emprego para o seu irmão mais velho. Coisa boa, com salário decente. Você quer que eu minta? Que eu diga que você não fez nada? Exatamente. Ele sorriu. Assim todo mundo sai ganhando. Sua família recupera a honra. Seu irmão consegue um emprego. E eu não preciso lidar com acusações falsas que podem prejudicar meus negócios. E eu... Júlia perguntou, a voz carregada de amargura. Eu saio ganhando o quê? Você recupera sua família, seu lugar na sociedade. Não é o que você quer? Júlia olhou para aquele homem que tinha destruído sua vida, que estava ali na frente dela com a audácia de oferecer um acordo como se estivesse fazendo um favor, e algo dentro dela se partiu. Ou talvez se consertou. Não sabia ao certo. Mas o que sabia é que não ia mais abaixar a cabeça. Não, a palavra saiu firme, clara. Não. Rodrigo franziu a testa como se não tivesse entendido. Não, eu não vou mentir. Não vou proteger você. Não vou deixar que você saia impune do que fez. Júlia deu um passo à frente e pela primeira vez, desde que ele tinha chegado, foi ele quem recuou. Você pode ter dinheiro, pode ter nome, pode ter toda a cidade do seu lado, mas eu sei a verdade, e vou carregar essa verdade comigo até você pagar pelo que fez. O rosto de Rodrigo endureceu. Você está cometendo um erro. O único erro que cometi foi ter demorado tanto para falar. Júlia sentiu lágrimas de raiva nos olhos. Mas não vou mais ficar em silêncio. Não vou mais deixar que homens como você façam o que querem sem consequências. Consequências? Rodrigo riu, mas era um riso cruel. Que consequências? Você acha que vai conseguir o quê? Me denunciar? Não tem provas. Já faz mais de um mês. E mesmo que tivesse, ninguém vai acreditar em você. Você é só uma moça problemática que fugiu de casa. Talvez, Júlia admitiu. Mas pelo menos eu vou dormir à noite sabendo que não sou uma covarde. Que não protegi meu agressor só para manter as aparências. Rodrigo deu um passo ameaçador na direção dela. E Júlia sentiu o medo voltar. Mas antes que ele pudesse chegar mais perto, o som da caminhonete de Antônio subindo a estrada ecoou pelo ar. Esse velho não vai poder te proteger para sempre. Rodrigo sussurrou, baixo, o suficiente para que só ela ouvisse. E quando você menos esperar, eu volto. E dessa vez ninguém vai te ouvir gritar. Ele voltou para o carro, entrou e foi embora antes que Antônio pudesse chegar. Júlia ficou parada ali, tremendo dos pés à cabeça, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem. Antônio desceu da caminhonete rapidamente quando viu o estado dela. Júlia, o que aconteceu? De quem era aquele carro? Era ele, ela conseguiu dizer entre soluços. Era o Rodrigo. Ele veio aqui. Tentou me fazer mentir, dizer que eu inventei tudo. E quando eu disse não, ele me ameaçou. A expressão de Antônio mudou. A gentileza deu lugar a uma raiva que Júlia nunca tinha visto nele. Ele te tocou? Te machucou? Não. Você chegou antes. Júlia se abraçou, tentando parar de tremer. Mas Antônio, eu tô com medo. E se ele voltar? E se ele cumprir a ameaça? Antônio colocou as mãos nos ombros dela, firme mas gentil. Escuta aqui. Amanhã de manhã, nós dois vamos até a delegacia da cidade. Você vai fazer um boletim de ocorrência, vai contar tudo o que aconteceu, o ataque e a ameaça de hoje. Eu vou como testemunha das condições que você chegou aqui. Mas você mesmo ouviu o que ele disse. Ninguém vai acreditar em mim. Pode ser que não acreditem na primeira vez, nem na segunda. Mas você vai criar um registro, e se ele fizer isso com outra pessoa, se houver outras vítimas, vai ter um padrão. Vai ter prova de que ele é reincidente. Antônio falou com convicção. Você não pode deixar o medo dele vencer, Júlia. Porque se deixar, você passa o resto da vida fugindo, e você não merece isso. Júlia olhou para aquele homem que tinha se tornado mais pai para ela em algumas semanas do que o próprio pai tinha sido em 25 anos, e assentiu. Tudo bem, amanhã a gente vai. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Júlia,
porque estava apavorada com a possibilidade de Rodrigo voltar. Antônio, porque estava planejando mentalmente tudo o que precisava ser feito para proteger aquela moça que tinha virado parte da sua vida. De madrugada, Júlia teve outro pesadelo, mas dessa vez, quando acordou gritando, não foi apenas Antônio batendo na porta. Ele entrou, com permissão dela, e ficou sentado na beirada da cama, segurando a mão dela até que a respiração se acalmasse. Eu não consigo parar de ver o rosto dele, ela sussurrou no escuro. Aquele sorriso falso, aquela certeza de que vai sair impune. Ele pode sair impune da justiça dos homens, Antônio disse suavemente, mas não da justiça de Deus e não da própria consciência, mesmo que ele não queira admitir. Você realmente acredita nisso? Que gente ruim paga pelo que faz? Acredito que todo mundo carrega o peso das próprias escolhas. Antônio respondeu, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma hora, de alguma forma, a conta chega. Júlia quis acreditar, precisava acreditar, porque a alternativa de que Rodrigo ia viver, feliz e impune, enquanto ela carregava aquela dor para sempre, era insuportável demais. Quando o sol nasceu, trazendo um novo dia, Júlia se levantou com uma determinação que não sentia há semanas. Tomou banho, vestiu a roupa mais apresentável que tinha e olhou para o próprio reflexo no espelho. Estava mais magra, com olheiras profundas, mas havia algo novo no olhar, uma força que tinha nascido da dor. Eu vou fazer isso, ela disse para o reflexo. Vou ser corajosa, por mim e por todas as outras mulheres que ele pode machucar se eu não fizer nada. Antônio estava esperando na sala, usando uma camisa mais arrumada e uma calça melhor. Parecia pronto para uma batalha, e de certa forma era exatamente isso que estavam prestes a enfrentar. Pronta? Ele perguntou. Júlia respirou fundo e assentiu. Pronta. Eles subiram na caminhonete e pegaram a estrada para a cidade. E enquanto as árvores passavam pela janela, Júlia sentiu que estava prestes a cruzar uma linha. Do outro lado, não sabia o que ia encontrar, mas sabia que não podia mais voltar atrás. A hora da verdade tinha chegado. A delegacia da cidade era um prédio pequeno e antigo, com paredes pintadas de bege desbotado e um ventilador de teto que girava lentamente, fazendo mais barulho do que ventilação. Júlia e Antônio entraram e foram recebidos por uma escrivã de meia-idade que mastigava chiclete enquanto digitava algo no computador. Bom dia, vim fazer um boletim de ocorrência. Júlia, disse, tentando manter a voz firme. A mulher ergueu os olhos, avaliou Júlia rapidamente e suspirou como se aquilo fosse um incômodo. Que tipo de ocorrência? Estupro e ameaça. A palavra caiu no ar como uma pedra. A escrivã parou de mastigar por um momento, então pegou uma prancheta e apontou para uma cadeira. Senta ali, o delegado já vai te atender. Eles esperaram quase uma hora. Júlia observava as pessoas que entravam e saíam. Gente reclamando de barulho de vizinho, de cachorro solto, de problemas pequenos do dia a dia. E ela estava ali para relatar o pior momento da sua vida, tendo que esperar como se fosse mais uma reclamação qualquer. Finalmente, foram chamados para uma sala no fundo. O delegado era um homem de uns 60 anos, barriga proeminente, bigode grisalho e uma expressão de cansaço permanente no rosto. Apontou para as cadeiras na frente da mesa dele. Então, mocinha, me conta o que aconteceu. Júlia respirou fundo e começou. Contou sobre a noite em que voltava da casa de Dona Maria, sobre Rodrigo surgindo do nada, sobre como ele a arrastou para o matagal. Contou cada detalhe que conseguia lembrar, mesmo quando a voz falhava, mesmo quando as lágrimas escorriam. Antônio permaneceu ao lado dela o tempo todo, uma presença silenciosa, mas firme. O delegado ouvia, fazendo anotações ocasionais, mas a expressão dele não mudava. Quando Júlia terminou, ele colocou a caneta sobre a mesa e cruzou os dedos. E você tem alguma prova disso que está dizendo? Prova?
Júlia piscou confusa. Eu tenho a palavra dele me ameaçando ontem. Tenho os machucados que o Sr. Antônio viu quando cheguei na casa dele. Isso foi há quanto tempo? 6 semanas. E você só vem fazer o boletim agora? Por que esperou tanto? Júlia sentiu a raiva começar a ferver. Porque eu estava com medo, porque eu estava traumatizada, porque eu sabia que seria exatamente isso. Um monte de gente me questionando, ao invés de ir atrás de quem me machucou. Calma, mocinha, eu só estou fazendo o meu trabalho. O delegado suspirou. Olha, eu vou registrar o boletim, sim. Mas preciso te dizer que sem provas físicas, sem exame de corpo de delito feito logo depois, vai ser muito difícil levar isso adiante. É a sua palavra contra a dele. E a palavra dele vale mais que a minha só porque ele tem dinheiro? Júlia perguntou amarga. Não é isso, mas é a lei. Precisa de provas. O delegado começou a datilografar no computador. Velho, vou registrar tudo que você disse. Vou chamar o rapaz para prestar depoimento, mas não posso te prometer nada além disso. Júlia saiu da delegacia se sentindo pior do que quando entrou. Antônio colocou a mão nas costas dela, guiando-a até a caminhonete. Eu sabia, ela disse quando estavam dentro do veículo. Eu sabia que seria assim, que ninguém ia acreditar, que ele ia sair impune. Você fez o certo. Antônio ligou o motor, criou um registro, agora está documentado. E se ele ameaçar você de novo, ou se fizer isso com outra pessoa, já vai ter isso no histórico dele. Mas e se não tiver outra pessoa? E se eu for a única e ele nunca pagar pelo que fez? Antônio ficou em silêncio por um momento, dirigindo pela rua principal da cidade. Então disse, então você vai ter que aprender a viver sabendo que fez tudo o que podia, que foi corajosa quando a maioria teria ficado em silêncio, e que, independente do que aconteça com ele, você não vai deixar isso definir o resto da sua vida. As semanas que se seguiram foram difíceis. Rodrigo foi chamado para depor e, como esperado, negou tudo. Disse que Júlia estava mentindo, que tinha inventado a história para chamar atenção. O caso foi arquivado por falta de provas. A cidade inteira ficou sabendo, e os olhares que Júlia recebia quando ia ao mercado com Antônio eram de julgamento e desprezo. Mas algo mudou dentro dela. Ao invés de se esconder, de abaixar a cabeça, Júlia começou a erguer o queixo. Olhava nos olhos das pessoas que cochichavam. Não tinha mais vergonha, porque tinha entendido que a vergonha nunca foi dela para carregar. Na fazenda, a vida continuava. As estações mudaram. O inverno deu lugar à primavera e a primavera ao verão. A horta floresceu, os cavalos pastavam tranquilos e as galinhas continuavam ciscando pelo quintal. E Júlia floresceu junto. Ela aprendeu a consertar cercas, a cuidar dos animais, a fazer pão caseiro do jeito que Helena fazia. Antônio ensinou tudo com paciência infinita. E aos poucos, aquela casa que tinha sido um refúgio temporário se tornou um lar. Uma noite, quase 8 meses depois de Júlia ter chegado, eles estavam sentados no alpendre tomando café e olhando as estrelas. O ar estava morno e o som dos grilos preenchia o silêncio. Antônio, Júlia quebrou o silêncio. Obrigada, por tudo, por me salvar. Antônio olhou para ela e sorriu. Você se salvou sozinha, Júlia. Eu só te dei um lugar seguro para você se curar. Não! Ela balançou a cabeça. Você me deu mais que isso. Você me deu dignidade de volta. Me ensinou que eu tenho valor, independente do que aconteceu comigo. Me mostrou que ainda existem homens bons no mundo. E você me ensinou que ainda tenho muito a dar. Antônio respondeu. Depois que Helena morreu, eu achei que minha vida tinha acabado junto, que eu ia passar os anos que me restavam apenas esperando. Mas você trouxe vida de volta para essa casa, trouxe propósito. Júlia sentiu os olhos marejarem. Eu não sei o que teria sido de mim se não tivesse encontrado você naquela noite. Você teria encontrado outro caminho. Você é mais forte do que imagina. Eles ficaram em silêncio, olhando as estrelas.
Dois sobreviventes de tragédias diferentes que tinham encontrado cura na companhia um do outro. Alguns meses depois, Mariana, a filha de Antônio, veio visitar. Ela tinha ouvido falar de Júlia pelo pai, mas era a primeira vez que se conheciam pessoalmente. No começo, Júlia tinha medo de que Mariana se ressentisse dela, achasse que estava tentando tomar o lugar da mãe. Mas Mariana a abraçou assim que desceu do carro. "Obrigada por cuidar do meu pai", ela disse com lágrimas nos olhos. "Eu me preocupava tanto com ele aqui sozinho, e agora sei que ele tem companhia." Durante a visita, as 3 gerações, Antônio, Mariana e Júlia, compartilharam histórias e risos. Mariana contou sobre Helena, sobre as memórias que tinha da mãe, e Júlia ouviu com reverência, sentindo que estava sendo aceita naquela família de uma forma que nunca tinha sido aceita na própria. Quando Mariana foi embora, ela sussurrou no ouvido de Júlia: "Você trouxe luz de volta para os olhos dele. Continue sendo essa luz." 1 ano inteiro se passou desde aquela noite fria de junho. Júlia estava no quintal, colhendo jabuticabas, quando viu uma figura conhecida caminhando pela estrada. Era seu irmão mais novo, Miguel. O coração dela apertou. Não tinha visto ninguém da família desde aquela manhã terrível com o pai. Miguel parou no portão hesitante. "Júlia", ele chamou. Ela largou o balde de jabuticabas e foi até ele. "Miguel, eu vim te ver." Ele olhava para os próprios pés. "A mãe não sabe que eu tô aqui. O pai também não. Mas eu precisava te ver. Precisava te dizer que eu acredito em você e que sinto muito por não ter tido coragem de falar antes." Júlia sentiu as lágrimas escorrerem. "Você acredita em mim?" "Sempre acreditei." Miguel finalmente ergueu o olhar. "Mas eu tinha medo do pai. Tinha medo de ser expulso também. Mas isso não é desculpa. Eu deveria ter ficado do seu lado." Júlia abraçou o irmão e ambos choraram ali, no portão daquela fazenda, liberando meses de dor e separação. "Como está a mãe?" ela perguntou quando se separaram. "Triste. Ela chora muito quando acha que ninguém está vendo. E o pai? Acho que ele se arrepende, mas é orgulhoso demais para admitir. Talvez um dia." Júlia disse, mas não havia mágoa na voz. "Mas se esse dia não vier, tudo bem. Eu aprendi que família não é só quem compartilha sangue, é quem fica do seu lado quando tudo desmorona." Miguel assentiu, entendendo. Ficou mais 1 hora, conheceu Antônio, tomou café, comeu bolo de fubá que Júlia tinha aprendido a fazer, e quando foi embora, prometeu voltar. E voltou, toda semana, trazendo notícias, trazendo a ponte que um dia poderia reconectar Júlia à sua família. Ou não. E estava tudo bem. Júlia olhou ao redor da fazenda, para a vida simples, mas cheia de significado que tinha construído. Tinha aprendido que a cura não era esquecer o que tinha acontecido, mas aprender a viver apesar disso. Que força não era nunca cair, mas levantar toda vez que caía. Que amor não era posse ou controle, mas liberdade e respeito. E naquela tarde ensolarada, com o cheiro de jabuticabas no ar e o som dos cavalos relinchando ao longe, Júlia sorriu. Um sorriso verdadeiro, que vinha de dentro, porque tinha entendido a verdade mais importante de todas. O que tinha acontecido com ela era parte da sua história, mas não era toda a história. E o próximo capítulo, esse ela ia escrever com as próprias mãos. E agora me conta, o que você achou dessa história? Já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou? E também me conta de onde você é. Eu adoro ler os comentários de vocês. Se essa história te tocou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder as próximas histórias. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem de força e superação. E olha, não sai daí. Clica na próxima história que está aparecendo na tela. Tenho certeza que ela vai te tocar ainda mais. Te espero lá.